Olá, queridos, que prazer mais uma vez falar com vocês. Esse aqui é o podcast Palavras do Reino e juntos esse dia justamente para conversarmos dentro de um assunto que considero de grande importância para a vida do cristão, bem como para a vida de todo cidadão brasileiro, do que é o cristão e a política. Estamos aí já em meados de setembro, próximo ao período eleitoral, em um ano extremamente difícil, vindo de décadas de dificuldade e enrosco político, e as pessoas estão um pouco apreensivas, preocupadas, outros falam bobagens, outros estão esperançosos, mas o certo é que o cristão tem que estar posicionado, tem que estar firme, tem que saber o que quer e como se comportar como cidadão do reino, e é dentro dessa perspectiva que eu tenho aqui o prazer de conversar com dois pastores, homens de Deus e também homens públicos. Daí a importância, além de ser homens públicos enquanto que homens de Deus, também são homens públicos, servidores da nação e servidores da população brasileira. A pessoa do pastor Sérgio Nogueira, que serve a Deus também como vereador lá na Câmara de Vereadores de nossa cidade, e também o pastor Joseph Bruno, que também serve a comunidade de um modo geral na Defensoria Pública do Governo. Então é muito importante termos a consciência de pessoas que vivem envolvidos com a causa pública para tratarmos de um assunto tão nobre quanto é o assunto da política. E portanto eu vou passar o microfone para cada um deles, dar a sua saudação e nós iniciarmos esse tema importantíssimo. Fique conosco. Palavras do Reino. Pastor Sérgio, como é que o senhor está? Tudo bem, pastor Emerson Feitosa, pastor Joseph Bruno. É um prazer participar desse podcast e conversarmos um assunto tão relevante, tão importante. Muito bem, Palavras do Reino, pastor Joseph Bruno. Olá a todos, bom dia, tarde, noite, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast. É um prazer estar com você e com esses pastores abençoados aqui novamente conversando de um tema tão relevante e tão importante a todos nós. Maravilha, ali na técnica sempre, nosso evangelista Anderson Ferreira, nosso maestro. Queridos, política sempre teve na vida da gente, né? Desde que nascemos estamos envolvidos na política, não tem jeito. E a política em nós, né? Até para pegar uma madeira a gente se utilizava da política, né? Para tomar a chupeta de volta, fazia ali um meio campo, né? Negociava e tal. Enfim, procede assim mesmo, começando aí. Pastor, não tem como nós nos abstermos da política. Nós, como o senhor mesmo falou, desde o nosso nascimento, o registro de uma criança, quando sai do hospital e o nome é levado ao cartório, ali com o documento dado pelo médico para a construção ali confecção do registro civil, já é um ato que atende a uma legislação, e isso faz parte da política. Desde o seu nascimento, toda a sua vida, e na sua morte, no seu falecimento, o obituário segue também algumas questões políticas, como a questão da regulamentação dos cemitérios, dos lugares aonde são sepultadas as pessoas. Ali tem política. Então a política segue do nascimento até o momento do sepultamento. Uma coisa muito interessante, acho que o pastor Joseph vai entrar um pouco mais nessa área, mas dois tabus que as pessoas têm no dia a dia é política e dinheiro. Verdade. Tem tabu de discutir essas questões. E aí elas até dizem que o crente, o cristão, não pode se envolver. E esses dois assuntos, eles estão desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro. Sem dúvida. Política e dinheiro. E eu gosto muito desse tema, política. Entendo que política também é vocação, é um chamado, é um ministério. E um prazer aqui poder trazer algumas contribuições dentro daquilo que nós vamos discutir. Muito bem. Pastor Joseph, é bem verdade que nossa geração, muito especialmente esse tempo, quando se fala política ou político, logo que vem a imagem é Lava Jato, né? Contudo, não é bem assim, né? Na verdade, a política ela está presente, como foi bem dito pelo pastor Sérgio, na nossa vida em todos os momentos, né? Tem marido aí que para conseguir jogar uma bolinha no final de semana vira um verdadeiro Winston Churchill. A política, ela é em síntese a ideia de você resolver conflitos interpessoais. Isso é boa. Né? Tem marido que tem que resolver isso dentro de casa, esposa que resolve isso dentro de casa. Quando você vai para a área pública, nós estamos falando de resolver conflitos dentro de uma sociedade. Então você precisa ter vozes que deem opiniões distintas para chegar até um consenso, né? Você sempre vai de disputas
para um consenso. Então a política, por mais que a gente se afaste dela, ela vai estar presente na nossa vida. Ou quando nós a praticamos, desde os atos mais singelos, quando você tenta conseguir um desconto numa loja, você tenta arrumar uma concessão ali, você está praticando política. Até quando você se abstém dela e sofre as consequências por esta abstenção. Então, certamente, o que a gente vai chegar aqui, e é o caminho que me parece bíblico, é entender que o cristão ele tem que estar ciente da política, em que pese a política não seja o principal centro do cristão. Então, um caminho de equilíbrio me parece um caminho bastante bíblico. O próprio conceito de política, ele vem do grego, né, de politeia, era a ideia de você discutir na sociedade. Ele lembrava das cidades-estados gregas, de você ir para a praça e discutir assuntos pertinentes à sociedade. Quando você se nega e se abstém de participar dessa discussão e somente começa a apontar o dedo nessa linha de lava-jato, não, porque política está suja, todo mundo que se envolve com ela é sujo. Quando você se abstém de falar, mas não se abstém de sofrer as consequências da política que vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família. Verdade. Por isso é importante a gente estar atento e muito bem atento. Verdade, é o caso da parábola, né, da figueira, do espinheiro e de tantas outras coisas, do Nogueira que entra no meio, né? Contudo, é uma verdade absoluta, a gente precisa estar ciente disso, não tem como escapar da consequência das más escolhas, né? É verdade que o problema social acaba sendo de todos, né? Por exemplo, o cara reclama da rua que não recolhe o lixo, que não limpa tal, mas ele não participa dessa discussão quando tem a oportunidade. Obviamente que ele vai ter que carregar esse ônus, né? Quando deveríamos, portanto, compreender que faz parte do contexto geral de ser humano. Então eu diria, pegando essa pauta e já jogando na mesa outra vez, que política é, portanto, o eixo central das relações entre as pessoas. Seria como que uma prática de amor ao próximo, na verdade. Porque se você está tratando só das suas coisas, então eu não me envolvo porque não é comigo, né? Então eu estou amando só a mim mesmo. Mas quando eu decido sentar na mesa, conversar com 3 ou 4 acerca de uns problemas relacionados à comunidade ou às pessoas que convivem ali, portanto, é uma prática de amor ao próximo, quer queira, quer não, é. E o diabo tem usado isso tudo, se exibido, coloca pata em tudo, né? Então, certamente, esse é muito errado quando a gente generaliza tudo, não é não, pastor Sérgio? Com certeza. Pastor, o senhor falando aqui me faz lembrar, olhando agora para a Bíblia como palavra de Deus, a vida de alguns personagens, e aí, qualquer que seja o primeiro, segundo, terceiro personagem que vem à nossa mente em relação à Bíblia, todos eles tiveram algum papel político. Se você pegar Adão, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Abraão, qualquer um deles, Isaac, Jacó, foram seres políticos. Aí se você vem para o Novo Testamento, você também tem esses personagens como Paulo, Pedro, o próprio Senhor Jesus. E aí alguém fala assim, mas Jesus nunca falou de política. Falou sim. Jesus fala de política quando algumas pessoas vêm experimentá-lo e vêm colocá-lo contra a parede, numa pegadinha, dizendo é lícito pagar tributo a César, é lícito pagar tributo para Roma, que era um governo político à época que comandava todo o Império Romano, e Jerusalém, Israel, estava dentro desse império. Jesus, entendendo de política, Jesus entendendo que era uma pegadinha para uma armação, ele vai dizer, traga uma moeda. E trouxeram a moeda, e ele disse, então, de quem que é essa esfinge aqui? É de César. Então, beleza, dai a César o que é de César, dai a política de Roma o que é de Roma, mas também deem ao reino de Deus aquilo que é de Deus. Então Jesus ele trata de questões políticas quando ele orienta os seus discípulos como se comportarem, como se conduzirem, como que eles deveriam manter as relações dentro de Israel e fora, com as pessoas fora de Israel, né? Então, se nós buscarmos em Jesus as orientações para nós bem nos conduzirmos aqui hoje, aonde estamos,
com certeza nós estaremos executando a melhor política para os dias de hoje, seguindo os exemplos de Jesus. Então, falando sobre isso, por exemplo, seguindo os exemplos de Jesus, na vivência, enquanto estamos aqui no mundo, evidentemente, temos que ser os cidadãos do reino, iluminar esse mundo em trevas. Até me lembro de uma questão, pastor Joseph, que os discípulos chegaram em Jesus e falaram acerca das coisas que eles poderiam adquirir, ter, em relação ao fato de terem deixado tudo e ter seguido Jesus, e qual deles poderia ser o maior em meio a tudo isso? E Jesus disse certa palavra, ele falou que, olha, no meu reino é diferente do mundo de vocês. No mundo de vocês, por exemplo, os homens se assenhoreiam uns dos outros e se tornam seus governadores, e vocês os elencam, e estes gerem sobre si. Mas no meu reino é diferente, o maior serve o menor e assim por diante, tal. Ele não excluiu o fato da igreja estar aqui e não nos colocou à parte disso, ao contrário, ele nos infiltra dentro desse mundo para que a gente ilumine o mundo em trevas. Então, partindo disso, é um problema meu, por exemplo, essa situação das dificuldades de pobreza, de falta de saneamento, de sofrimento de pessoas, por exemplo, lá do Jockey Club, do Estrela Porã, do Laranja Doce. É problema meu que moro aqui do outro lado da cidade? Pois é, a política ela tem um quê que talvez afasta ou atrai algumas pessoas, dependendo do seu tipo, que ela envolve relações de poder, né? Quando ela envolve relações de poder, você está falando de pessoas que podem utilizar essas relações de poder em benefício social de outras pessoas, né, da população, ou pessoas que podem utilizar em benefício próprio. A própria Bíblia, ela expõe, quando você vai ver toda a parte dos livros históricos, né, ali dos reis que sucederam tanto no reino de Israel quanto em Judá, você vai ver que em boa parte eram reis que prezavam por si mesmos, né? Eram reis egoístas, outros poucos pensaram no povo e levaram o povo a um conserto. Quando nós falamos de problemas dos outros e política, nós estamos falando justamente que quando eu me abstenho de adentrar a política, ou quando eu adentro a política somente para defender interesses meus próprios, pessoais, eu não deixo de estar em certo grau me tornando também egoísta. Então, políticas públicas, por exemplo, não raro, quando você trabalha em política, você trabalha com recursos limitados. Você tem um orçamento, quem o pastor Sérgio, que é um dos responsáveis como vereadores, nós vamos falar um pouco dessas funções depois, porque até muitos não o sabem, mas uma das funções dos vereadores é cuidar, por exemplo, dos gastos públicos feitos pelo município. Não é me dar as coisas, não? Pois não é, rapaz. Eu achava que já ia pedir para ele algumas coisas. Eu precisava fazer uma viagem. Pois é. Infelizmente não é. E aí, quando você fala de gasto público, você está falando de recursos limitados. Quando você está falando de recurso limitado, vige o dito popular, não está na Bíblia, mas o dito popular, que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, nós temos que ser muito atentos e cristãos na forma de proceder para não temos também uma postura muito egoísta quanto a esse ponto. Então, vão asfaltar uma rua num bairro novo, no outro lado da cidade, pessoas carentes e tal. Poxa, mas tem um buraco na frente do meu... Ok, nem sempre vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Faz parte da vida pública e política saber também esperar, cobrando, tendo as suas representações, nós vamos falar disso depois, mas saber que os recursos são limitados. Como defensor público, muitas vezes é difícil expor isso a algumas pessoas. Por que alguma pessoa consegue um recurso, de repente outro não faz parte de uma vida pública em que os recursos são limitados? Então a gente tem que ser cristão até em saber esperar nesses momentos. É verdade. Concorda, pastor Sérgio? Em gênero, número e grau. Eu, ouvindo o pastor Joseph... Mas e o tanque de gasolina? Eu ouvindo o pastor Joseph, entendendo aqui também, sempre olhando para Jesus, né? E vendo aqui que Jesus, ele inaugura algumas coisas novas na política que até hoje não foram resolvidas, mas para Jesus foi resolvido. Vamos pegar aqui o exemplo de liderança de Jesus que serve para a política, como o senhor mesmo falou, pastor Emerson. Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se eu estou na política, eu tenho que ter um olhar de Jesus. Eu sou servidor. Eu não estou lá para ser servido, mas para servir. Eu sou um servidor público, eu tenho que servir às pessoas. Aí você pega
uma sociedade onde as crianças eram menosprezadas. Tira essas crianças daqui, tá? Manda essas crianças embora. E Jesus diz: não, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então Jesus faz a inclusão das crianças no contexto de sociedade. Jesus faz a inclusão das mulheres num contexto em que a mulher era ridicularizada, menosprezada. Ela não valia segundo ali os preceitos, né, religiosos de então, e Jesus coloca a mulher onde ela deve estar, no centro, juntamente com o homem, não maior do que o homem, mas tendo os mesmos direitos que os homens. A política de Jesus de administração, Jesus ele alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Terminada a refeição, ele diz: recolhei o que sobejou. E ele recolhe 12 cestos cheios. Esses cestos são bem administrados depois pelos seus discípulos. Então Jesus é um mestre da administração, da política social, da política da saúde, né? O senhor lembra daquele texto em que a mulher sofria de hemorragia por 12 anos? Será que hoje em dia tem alguém aí na fila de espera para uma cirurgia, para um tratamento por 12 anos? E ela chega e toca em Jesus e sai em virtude de Jesus e ela é curada. Então eu vejo que o papel da igreja hoje não é outro senão dar prosseguimento àquilo que Jesus começou a fazer. Então isso é ser igreja. Então é nossa responsabilidade hoje, seguindo o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, atendermos as crianças, as mulheres, na saúde, na administração e fazendo bem ao próximo. Estrangeiros, está aí, ó. Eu diria exatamente isso aí, que esse se torna, portanto, o eixo base de uma vida pública, de uma vida na política. Mas faço aqui distinção dentro essas duas coisas, justamente porque essa distinção há entre as pessoas, que o político é uma profissão e as pessoas são as pessoas, o classe mais baixa, o clero mais baixo, né? Entretanto, na verdade, o que Jesus ensina é que esse princípio básico, portanto, de ser servidor, ora, não precisa exercer um cargo para isso. Ele parte do princípio, portanto, de que se o funcionário, por exemplo, de uma loja, ele é um servidor. Eu sou crente, por exemplo, e eu trabalho em uma loja. Logo, eu tenho que atender aquele cliente dentro do princípio do que Jesus disse. Eu não estou aqui para ser servido, estou aqui para servir. Do mesmo modo, num restaurante, ou na rua, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, a professora na escola, ela é uma servidora, né? O que não pode também acontecer é, no meu caso, por exemplo, se a pessoa como cliente me destratar porque eu estou a servindo, a pessoa como cliente também tem que entender que ele o serve de alguma maneira. Então esse princípio, segundo Jesus, que o senhor citou, ele deveria ser realmente o eixo base de todo o contexto político. Logo, se esse é o eixo, então, sim, o problema do laranja doce é meu, porque afinal de contas eu estou aqui para servir. Então, me abster de participar da discussão pública, ou no mínimo, pastor Joseph, da minha responsabilidade enquanto que cidadão, de me ausentar do voto, que é um direito primário da cidadania, e que ali está a definição do que eu espero, né? Obviamente, eu estou como que dizendo para Jesus: se não é bem assim como o Senhor disse, né? Eu não tenho que servir como o Senhor disse. O fato de eu me abster do voto é o fato de dizer: não, eu não quero servir isso. Concorda comigo? Ou eu estou errado? Na verdade, assim, a classe política é sempre uma classe em evidência no nosso país, né? Os grandes escândalos acabam sempre envolvendo a classe política, etc. Mas eu gostaria, assim, de deixar muito claro para as pessoas: a classe política ela é formada dentre pessoas que estão inseridas na sociedade. Você não elege em extraterrestres, né, pastor Sérgio? Você não elege pessoas que vieram de outro país, de outro mundo. Você elege pessoas que estão inseridas na sociedade e que, diante da proximidade do poder e das riquezas que eles acabam gerindo enquanto gestores públicos, cedem muitas vezes a essa tentação. Portanto, a primeira questão é: não olhe para a classe política diferente do que se olha para as demais classes que se
que compõem a sociedade. Aqui eu não sou advogado de político, nem até o pastor Sérgio, meu amigo aqui, não cumpre esse papel e não preciso cumprir. A conduta dele, nós o conhecemos. Mas, como classe política, olhe para as demais classes e entenda que a falha moral está na sociedade que nós vivemos, uma sociedade que abdica dos valores do reino de Deus. Então isso vai ter reflexo mais notório na classe política, porque é uma classe que está no Jornal Nacional todo dia. Mas você certamente, se fosse olhar para o vizinho aí da esquina, ele vai ter algum problema fiscal, alguma coisinha ali, acolá, trabalhista. Infelizmente, um país com tantas normas, sempre vai estar alguém errado. Por isso, abdicar da participação política em razão da classe política é um erro. O primeiro e mais notório erro, por quê? Porque você abdica de mudar quem está lá. Então, se você não concorda com a postura, hoje a maior chave que nós temos de indicar um descontentamento com o que está acontecendo é o voto. Eu não gosto da postura de determinado político, voto em outro para que tenha uma postura distinta. O problema é que o voto não é encarado com tanta seriedade como as críticas que nós fazemos no dia a dia, né? Então, não raro você vai ver quem trocou o voto por 2 camisetas ou um tanque de gasolina e depois não tem acesso ao político, né? Você precisa de um vereador para comunicar os interesses do seu bairro e da sociedade, você não conhece nenhum, porque o seu voto foi para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, entender os papéis políticos e como eles podem influenciar na nossa vida é o primeiro grande passo. Partindo do princípio, então, de que o político não veio de Krypton ou lá do reino do Thor, né? Partindo dessa ideia, portanto, e nasceu e evidentemente cresceu entre nós, bom, pastor Sérgio, e é verdade que todos têm essa ideia de que o político é mau. Mas que diferença tem o político lá em cima, no alto comando, no poder máximo, que está em evidência nos jornais e principalmente quando investigações citam seus nomes, daquele cara que sonega o imposto municipal, daquele cara que pega o troco errado, mas não tem coragem de devolver o que lhe sobrou, daquele indivíduo que pega emprestado e não devolve como se fosse dele. Que diferença tem? Tem alguma? Pastor, essa pergunta aí, ela é... Melhor, do cara que cruza o sinal vermelho, para ser mais simples. Tem diferença? O político no mandato, ele é o extrato dessa sociedade. Então, para ter uma mudança comportamental na política de forma radical, é necessário que nós tenhamos mudanças também radicais dentro do nosso comportamento social. Eu me lembro de uma época em que eu estava no Exército e um general colocou a tropa toda ali no comando da 4ª Brigada SEMEC e ele tirou um papel do bolso. E ele pegou esse papel, amassou e jogou no chão. E aí ele quis dar uma lição para todos nós sobre a questão do lixo. E ele falou, existe o lixo sujo e o lixo limpo. O lixo sujo é qualquer coisa que eu jogue no chão. Um papel, bituca de cigarro, porque na época do quartel ali tinha muita bituca de cigarro, entupia as coisas. Ele dizia o seguinte, vocês têm que ter uma mudança de mente, porque vocês são o extrato da sociedade. Vocês são soldados, mas vocês estão lá na sociedade. Quando vocês forem para a sociedade, levem essa visão de que é preciso mudar as atitudes, a forma de lidar com a natureza. Então, eu nunca me esqueci de que o lixo limpo é folha da árvore, é um galho, mas ele não afeta ali, quando você olha para o ambiente, uma flor que cai, ele está ali. Mas o lixo, e aí quando eu falo lixo, não é só o papel que eu jogo ou qualquer coisa, mas as coisas erradas que eu faço, elas sempre estarão prejudicando alguém. Atravessar o trânsito quando estiver com o sinal vermelho, é a questão de estacionar na vaga que não é sua, a vaga é do idoso, a vaga é do deficiente, o cara fala, não, mas é rapidinho. Aí vem o idoso, depois não tem a sua vaga ali para estacionar, né? Da gestante. É você chegar numa fila e ver que a outra fila está menor, mas ela é de repente de pessoas especiais e você se utilizar disso. Começar a mancar de repente. Então, várias coisas que nós deveríamos realmente estar olhando e termos essa consciência, porque eu posso cobrar qualquer pessoa que esteja numa atitude errada.
mas eu tenho que ter a moral e a tranquilidade de que não é só naquele momento ali, mas que eu não executo, não pratico falhas, erros comportamentais, né? Então eu entendo que todos nós temos responsabilidades e no momento em que eu executo corretamente as minhas atividades, seja onde quer que eu estiver, eu posso cobrar das pessoas. Legal. Eu faço somente a ponderação, assim, o acréscimo, na verdade, ao que o pastor Sérgio disse, no sentido de que os erros das pessoas em geral, sobre um prisma bíblico, eles significam falhas e falhas contra a moral de Deus, então são erros. Só que a nós, e agora eu falo no aspecto social, e eu me coloco nós como servidores públicos, é dado um dever de especial probidade, né? Então, quando alguém sonega o imposto da sua mercearia, moralmente é falho. Mas quando eu desvio verba pública da saúde, por exemplo, além de ser moralmente falho, ele tem um alcance e um potencial de dano muito, muito, muito maior. Por isso que quando nós escolhemos figuras públicas para colocar em determinados cargos, essa noção de probidade ela tem que ser olhada de imediato. Porque são pessoas que podem errar como nós erramos, mas que a depender do erro, muitas pessoas podem sofrer e em muitos casos morrerem por causa desse desvio moral. Muito bem, nosso horário está terminando, mas o assunto não. Isso significa dizer que o podcast Palavras do Reino vai voltar com esse assunto e também com os mesmos convidados que estão aqui, até porque eles começaram um trilho e a gente tem que chegar na estação. Então perceba, só para finalizar aqui, eles vão dar o agradecimento final e eu quero te convidar já para você partilhar esse podcast com pessoas e na próxima semana ter um novo podcast dentro desse mesmo assunto e você pode aí se esquentando dentro das suas questões para que, se quiser falar conosco, envie o seu e-mail, o seu WhatsApp ou comunique conosco, sempre você tem aí nas vinhetas o telefone. Pois bem, dentro disso que vocês acabaram citando, há sempre uma questão assim, as pessoas sempre afirmam: bem, o cara era tão bom, entrou na política, acabou, olha, virou um chapéu velho. Na verdade, não é bem assim. Então, essa é uma das coisas que a gente vai voltar para o próximo eixo, para o próximo episódio, também citando qual é o verdadeiro papel, né, de alguns segmentos da política, por exemplo, o vereador, o prefeito, o deputado. É importante as pessoas saberem disso, e muito especialmente, como é que essa gente se torna em evidência lá. Será que a política estraga a pessoa ou a pessoa que chega lá simplesmente a política mostra quem de fato ele é, né? Então, próximo episódio, pastor, dê sua consideração e nós vamos terminar. Agradeço imensamente o convite para falarmos sobre esse assunto e dizer que a política ou os políticos que estão nos cargos, eles simplesmente representam um extrato da sociedade. Eles não chegam lá se não for pelo voto, e eles chegam lá com o apoio da grande maioria, caso contrário não seriam eleitos. Então daí a necessidade de você olhar para a política como algo bom e procurar pessoas de bem, que possam bem representá-lo para que a cada eleição, a cada momento tenhamos excelentes representantes nos municípios, no estado e na nação. Tema dos mais relevantes, um abraço a todos e com uma recomendação que tento seguir pessoalmente, né? Se o reino de Deus faz parte de todas as áreas da nossa vida, não é diferente nas áreas públicas, né? Na forma que nós procedemos diante de outras pessoas, na escolha de pessoas que irão nos dirigir. Então, coloque o reino de Deus na sua vida em cada área, em cada esfera. Muito bem, muito obrigado, pastor Sérgio, obrigado, pastor Joseph, confirmado já que estarão conosco no próximo episódio, e eu quero confirmar a sua audiência. Deus te abençoe, muito obrigado, fique com Deus.